Uma vez eu estava no metrô em São Paulo e uma testemunha de Jeová começou a conversar comigo. Aí eu falei, que bom, eu tenho umas coisas na Bíblia que eu não entendo e você vai poder me ajudar. Ah, pois não. Olha, a minha dúvida começa em Isaías capítulo 6. Então vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6, versículo 1, eu vi ao Senhor. Na Bíblia da Testemunha de Jeová, na tradução do Novo Mundo, está escrito, eu vi Jeová. Está tudo bem. O Senhor, Jeová, está tudo igual. Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Tá. Então Isaías viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então eu pergunto para vocês, quem foi que Isaías viu? O Senhor. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Irmãos, 2 coisas precisam ficar muito claras aqui para nós, e já estão claras. Isaías viu o Senhor. Quem foi que falou com ele? O Senhor. Então ele viu o Senhor e ele ouviu o Senhor. Aí ele perguntou, mas aonde está o seu problema? O meu problema está quando eu comparo este texto com João capítulo 12. Aí começa a minha encrenca. Vamos lá para João 12. João capítulo 12, a partir do versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Nele quem? Em Jesus. Não tem dúvida nenhuma. Não criam nele. Nele quem? Em Jesus. Tá? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso aí não tem nada a ver com Isaías capítulo 6, que nós lemos agora há pouco. E isso tem a ver com Isaías 53. Mas nós vamos continuar lendo, e você vai ver o que vai acontecer agora. Tá? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Agora sim. Agora é uma citação direta de Isaías 6, versículos 9 e 10, nós lemos agora há pouco. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Não, de Jesus. Por isso que eu perguntei para vocês, lá no versículo 37, não criam nele. Nele quem? Não criam em Jesus. E agora, quando viu a sua glória e falou dele, de Jesus. Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. Porque segundo a lei das contradições, 2 afirmações contrárias não podem ser verdade sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você não pode dizer, aquele ali é um homem e uma melancia ao mesmo tempo. Não. Ao mesmo tempo não tem jeito. Pode até uma fada transformá-lo numa melancia. Mas ele ser 2 coisas diferentes ao mesmo tempo, não tem jeito. Então, não tem jeito. Como é que fica isso aqui? Moço, como é que fica isso? Porque Isaías chega com autoridade profética, canônico, dizendo que ele viu o Senhor e ouviu o Senhor.
João chega com autoridade apostólica, e aqui de fato, é uma autoridade apostólica genuína, tá? E canônico também, dizendo: não, Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Eu vou perguntar para o ancião. Falei: moço, calma lá. Primeiro de tudo, o senhor Paulo Bolero está sendo desonesto ao afirmar que João disse que Isaías viu Jesus Cristo. João chega com autoridade apostólica e canônico também, dizendo: não, Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Isaías disse isto quando viu a sua glória, viu a sua glória, viu a sua glória. Então veja só que em João 12:41, João disse que Isaías viu a sua glória, ou seja, a glória de Jesus, não o próprio Jesus. Mas de acordo com o senhor Paulo Bolero, o que é que João disse que Isaías viu? Jesus ou sua glória? Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Mas será que faz diferença? Sim, isso faz bastante diferença no texto, pois é possível que se veja a glória de alguém ou algo, sem que se veja aquele alguém ou algo específico. Por isso, em Mateus 4:8, o escritor diz que Satanás mostrou não apenas os reinos do mundo para Jesus, mas também a glória deles, fazendo assim essa diferenciação entre o algo e a sua glória. Outro exemplo disso é Êxodo 16, 7 e 10, que diz: amanhã vereis a glória do Senhor. E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Nessa ocasião, embora os israelitas tivessem visto a glória de Jeová, ou do Senhor, eles não viram o próprio Jeová. Inclusive, até mesmo o senhor Paulo Bolero, em um livro do qual ele foi coautor, afirma essa diferença entre ver a glória de alguém e ver o próprio alguém. No livro Desmascarando Seitas, na página 270, ele diz em suma: não consta de ele ter visto Deus diretamente. O texto diz que ele viu a glória de Deus, o que é bem diferente, e não fere o contexto. Ninguém jamais viu a Deus, mas sua glória ele mostrou, inclusive a Moisés. Paulo Bolero também disse: ele viu mesmo foi Jesus numa posição de eminência, à destra do trono da majestade nos céus. O mesmo livro, na página 300, ainda diz: Estevão viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Mais abaixo, o livro diz: uma coisa é ver a glória de Deus, outra é vê-lo em toda a sua glória. Moisés, quando desceu do monte, tinha o rosto envolvido a tal ponto pela glória divina. E mais abaixo: não que o vissem diretamente, mas vislumbraram sua glória. Por isso, quando levamos em conta o que o texto de João 12:41 realmente diz, podemos concluir que é possível que Isaías não tenha visto o próprio Jesus, mas sim sua glória. Mas agora talvez alguns digam: isso não faz diferença, porque Isaías viu a Jeová e depois João disse que aquilo que foi visto se refere a Jesus. Então o argumento dele se segue assim: 1. Isaías 6 diz que Isaías viu a Jeová. 2. João 12 diz que aquilo que Isaías viu era algo relacionado a Jesus. Logo, Jesus é Jeová. Mas qual o problema com esse argumento? Bem, ele quer provar que Jesus é Jeová. E até aqui tudo bem. Mas observe que, na verdade, para tentar validar o argumento, ele afirma exatamente o oposto. Ou seja, que Jesus não é o Senhor, ou seja, Jeová. Veja só. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Bem, se Isaías não viu o Senhor e viu a Jesus, então nós temos uma contradição até mesmo na Trindade, porque na Trindade, Jesus é o Senhor. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Então veja que o senhor Paulo Bolero faz algumas declarações bastante curiosas. Primeiro, ele faz uma declaração que implica necessariamente que Jesus não é o Senhor ou não é Jeová. O Senhor, Jeová, está tudo igual. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Ele também faz algumas declarações dizendo que Isaías viu Jeová e também viu Jesus. Então Isaías viu o Senhor. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Então Isaías viu o Senhor. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. As declarações do senhor Paulo Bolero também implicam em mais um problema.
Segundo o que ele disse, Isaías viu apenas uma pessoa, não três. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Se nós dissermos que Isaías não viu o Senhor e viu Jesus, então nós temos um problema, porque Isaías viu só uma pessoa. Porque Isaías diz que viu o Senhor e ouviu o Senhor. João chega dizendo, não, ele viu Jesus. Bem, se você que está assistindo esse vídeo está confuso, saiba que você não é o único. A grande pergunta que eu faço é a seguinte: afinal, quem foi que Isaías viu? Quem tem que responder essa pergunta é você, não eu, porque é você que está confundindo. Uma hora Isaías viu o Senhor, outra hora ele não viu o Senhor. Uma hora ele viu Jesus, outra hora ele não viu Jesus. Afinal, ele viu ou não viu? Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. Porque, segundo a lei das contradições, duas afirmações contrárias não podem ser verdade sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Então, Isaías viu o Senhor. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Então, Isaías viu o Senhor. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Afirmações contrárias não podem ser verdade sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Então, para concluir, o pastor disse que Isaías viu o Senhor e que esse Senhor não era o Senhor, mas era Jesus, e que esse Jesus não era Jesus, mas era o Espírito Santo. Ele vai dizer isso no futuro. Bom, eu não sei se você entendeu, mas isso não é trindade. Para que isso fosse uma trindade, Isaías teria que ter visto 3 pessoas. Mas Isaías viu só uma pessoa, que era o Senhor, mas não era o Senhor, era Jesus, que era Jesus, mas não era Jesus, era o Espírito Santo, conforme ele vai dizer no futuro. Afinal, o Senhor é trinitário ou o Senhor é unicista? Que vocês nunca mais vão ter dúvida sobre a trindade. Este é o grande problema com a doutrina da Trindade. Por quê? Porque a maioria das pessoas que a defende não sabe defendê-la. Elas acabam defendendo triteísmo e às vezes também unicismo. Isso que o pastor está defendendo não é Trindade, isto é unicismo. Para aqueles que não sabem, unicismo é uma crença que o próprio pastor em questão critica. Veja o que ele mesmo disse no livro já mencionado na página 287. Ninguém, pela Bíblia, ousa afirmar que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Isso porque a Bíblia revela que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Jesus sempre ensinou que seu Pai era outra pessoa. Assim, se nós dissermos que Isaías viu o Senhor, que é uma referência ao Pai, e depois dissermos que Isaías não viu o Pai, que ele viu o Filho, isto é, Jesus Cristo, então nós não estamos dizendo que Isaías viu 2 pessoas. Nós estamos dizendo que Isaías viu uma pessoa, que é o Pai, mas a verdade também é o Filho. Isso é unicismo, isso não é trindade. Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Isso não é trindade. O que vocês mais gostaram nesse simpósio? O que eu mais gostei foi aquilo que você nos apresentou sobre a trindade. O que vocês mais gostaram nesse simpósio? O que vocês mais gostaram nesse simpósio? O que eu mais gostei foi aquilo que você nos apresentou sobre a trindade. Para que isso fosse trindade, Isaías teria que ter visto o Senhor e Jesus Cristo, 2 pessoas. O mais curioso é que o título do vídeo colocado nas redes sociais é justamente este: Como explicar a trindade a uma testemunha de Jeová. Bem, eu deveria fazer um vídeo, como explicar a trindade para quem acredita nela. Pois a grande maioria das pessoas que acreditam na trindade não sabe explicá-la. Muitas vezes as pessoas acabam defendendo unicismo, sem saber a diferença de um para outro. Inclusive, eu já fiz um artigo explicando isso no site CDB, Central da Defesa Bíblica. Eu vou colocar o link desse artigo na descrição do vídeo e depois você pode ler para entender as diferenças. A partir de agora, vamos analisar o ponto então. Isaías viu a glória de quem? De Jeová ou Jesus? Vamos novamente recorrer aos fatos que temos, mas agora levando em conta algo que até mesmo os trinitários concordam. O fato de que Jeová, o Pai, não é a mesma pessoa que Jesus, o Filho. Então temos o seguinte. Fato 1. Isaías 6 diz que Isaías teve uma visão de Jeová. Fato 2. João 12 diz que Isaías viu a glória de Jesus. Logo, ao ter uma visão de Jeová, Isaías pôde também observar a glória de Jesus. Vejamos a base bíblica para tal conclusão. Vamos analisar um pouco mais a fundo o texto de João 12:41 em seu contexto. Peguemos aqui a tradução do Novo Mundo, que diz assim: Embora ele tivesse realizado tantos sinais à frente deles, não depositaram fé nele, para que se cumprissem as palavras de Isaías o profeta, que disse: Jeová,
quem depositou fé no que falamos? E a quem foi revelado o braço de Jeová? Isaías também disse a razão pela qual eles não podiam acreditar. Ele lhes cegou os olhos e lhes endureceu o coração, para que não vissem com os olhos, nem entendessem com o coração, e dessem meia volta, e eu os curasse. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou sobre ele. Observe, João citou 2 textos, Isaías 6 e Isaías 53. Daí ele diz, Isaías disse isso porque viu a glória dele. O pronome isso em grego é plural e literalmente significa essas coisas. Assim, quando João afirma que Isaías viu a glória de Jesus, ele podia igualmente estar se referindo a qualquer das 2 situações. Vejamos uma por uma. Primeiro, Isaías 6:10. Em Isaías 6, será que Jeová estava sozinho na visão que Isaías teve? Vejamos Isaías 6:8. Então ouvi a voz de Jeová dizendo, a quem enviarei e quem irá por nós? E eu disse, aqui estou, envia-me. Claramente, Jeová não estava sozinho na visão. O próprio Sr. Paulo Bolero reconhece esse fato no livro já mencionado, na página 290, quando ele diz, o nós de Isaías 6:8 refere-se a mais de uma pessoa. Pergunta, quem era a outra pessoa que estava com Jeová na visão? João 17:5 diz, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Note que Jesus no céu tinha glória junto do Pai, Jeová, ao lado dele. Mas não diz que Jesus tinha a mesma glória do Pai Jeová. Em Isaías 48:11, Jeová diz, minha glória não darei a outrem. Sobre a glória que Jesus tinha ao lado de Jeová, o apóstolo Paulo explica em Hebreus 1:3, que ele, Jesus, é o reflexo da glória de Deus. Repetindo, Jesus é o reflexo da glória de Deus. Ou segundo diz a versão Almeida, resplendor. A palavra original significa brilho refletido, segundo o dicionário Strong. Para ilustrar, a Bíblia fala da glória dos corpos celestes. Em 1 Coríntios 15:41, fala da glória ou brilho, resplendor, segundo Strong, do sol e da lua. Talvez você saiba que a lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. Quando você vê a glória da lua, na verdade, está vendo a glória do sol refletida na lua. Da mesma forma, a Bíblia nos explica que Jesus reflete a glória de Jeová. Quem vê a glória de Jesus, na verdade, vê a glória de Jeová refletida nele. E, assim como o brilho do sol é superior ao brilho da lua, a glória de Jeová também é superior à glória de Jesus. Sendo assim, o argumento correto seria: 1. Isaías 6:10 diz que Isaías teve uma visão de Jeová. 2. João 12:41 diz que Isaías viu a glória de Jesus. Logo, sendo Jesus o reflexo da glória de Jeová, Isaías viu a glória de Jeová refletida em Jesus. E vários eruditos reconhecem isso. Veja o que dizem as seguintes obras. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, página 943, diz: todavia, em nenhuma outra parte se vê a realidade e o esplendor de sua presença e caráter como em seu Filho. Aqui se apresenta a qualidade quase cegante de sua glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Através dele e através de sua presença na igreja, a glória de Deus está de fato enchendo a terra. Então entenda o ponto. A glória de Deus se manifesta através de Jesus Cristo. Veja também como o livro A Mensagem, do pastor trinitarista Eugene Peterson, parafraseia João 12:41. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus, que iria manifestar-se através do Messias. Sim, conforme diz Hebreus 1:3, Jesus reflete a glória de Deus. Aquele que reflete a glória de Deus não pode ser o próprio Deus do qual ele reflete a glória. Isso não faz sentido. É logicamente impossível que Jesus seja o próprio Deus do qual ele reflete a glória.
Se Jesus é Deus, então ele não reflete a glória de Deus. Se Jesus reflete a glória de Deus, então ele não é o Deus do qual ele reflete a glória. Na pior das hipóteses, nós teríamos aqui um biteísmo, dois deuses, um que reflete a glória do outro. Mas como vimos, João poderia estar igualmente se referindo a Isaías 53, conforme fica claro na imagem aqui que usamos para ilustrar. Agora vem a pergunta: será que no contexto de Isaías 53:1, o profeta viu a glória de Jesus? Vejamos apenas 3 versículos antes. Isaías 52:13 diz: Vejam, meu servo agirá com perspicácia, ele será enaltecido, será elevado e grandemente exaltado. Acontece que João aparentemente citou da Septuaginta grega, e o texto grego, em vez de exaltado, usa a palavra doxastisete, que significa glorificado, derivada de doxa, que significa glória. A mesma palavra usada pelo apóstolo João em João 12:41. Percebeu? Isaías viu a glória do Messias, a quem ele chamou de servo de Jeová. Explique, Sr. Paulo Bolero, se Jesus é Jeová, como pode a Bíblia chamar Jesus de servo de Jeová? Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. Porque, segundo a lei das contradições, duas afirmações contrárias não podem ser verdade sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Sendo assim, o argumento ficaria: 1. Isaías 6, 1 e 3 diz que Isaías teve uma visão de Jeová e sua glória. 2. João 12:41 diz que Isaías viu a glória de Jesus. Logo, Isaías viu a glória de dois: de Jeová, no capítulo 6, versículo 1 e 3, e de Jesus, o servo de Jeová, no capítulo 52, versículo 13. Afinal, quem foi que Isaías viu? É simples. Isaías viu a glória do Messias enquanto estava tendo uma visão de Deus. Agora veja um ponto bem interessante que não foi percebido pelo pastor enquanto ele falava. Isso aí não tem nada a ver com Isaías capítulo 6, que nós vemos agora há pouco. Isso tem a ver com Isaías 53. Isso tem a ver com Isaías 53. Então vejam só que ele mesmo admite que o contexto de João tem a ver também com Isaías 53. Vejamos então uma nota que os tradutores da Almeida, século 21, incluíram sobre Isaías 53. Veja só, Isaías 53, um pouco antes, o que diz na Bíblia Almeida? Sofrimentos e glória do servo do Senhor. Glória do servo do Senhor. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Glória do servo do Senhor. Vejamos o que o comentário da Bíblia de Estudo Shed diz sobre João 12:41. O autor diz: Isaías, como Abraão, viu a glória do Cristo pré-encarnado, com referência a Isaías 6:1, com João 17:5, que foram os textos que lemos. E a glória de Jesus, o servo sofredor, Isaías 52:13 a Isaías 53:12. Que foi exatamente o que nós falamos. Veja também a nota de rodapé da Bíblia do Peregrino sobre João 12:41. Diz ali: o sentido mais provável é que Isaías, em Isaías 53 e em outros textos afins, previu o destino do futuro Salvador, um destino glorioso através do sofrimento. Afinal, quem foi que Isaías viu? Ele viu a glória do servo de Jeová, o Messias. Pois a Bíblia diz que ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. De fato, estamos numa encrenca muito grande, pois Lucas 9:26 menciona a glória de Jesus, do Pai e dos anjos. Ou seja, os anjos também possuem glória. Em outras palavras, Isaías não viu apenas a glória do Pai e do Filho, mas também a dos anjos. Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. Lucas 9:26 fala de Jesus vir na glória dele, do Pai e dos anjos. Mas Marcos 8:38 diz que Jesus virá apenas na glória de seu Pai. Menciona-se os anjos, mas não sua glória. Agora eu pergunto, será que por isso
tanto Jesus quanto os anjos agora também são o mesmo ser com o Pai? Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. Veja só, nós poderíamos continuar refutando cada vírgula que ele fala nesse versículo. Mas para fazer uma conclusão bem rápida, só o que você precisa fazer é continuar lendo João capítulo 12. Ele parou no versículo 41, mas vamos seguir em diante no 44, 45 e 49, que diz: No entanto, Jesus disse bem alto: Quem deposita fé em mim, deposita fé não somente em mim, mas também naquele que me enviou. E quem me vê, vê também aquele que me enviou. Pois não falei de minha própria iniciativa, mas o Pai que me enviou, Ele mesmo me deu um mandamento sobre o que dizer e o que falar. Como pode Deus receber um mandamento? Isso é absurdo. Moço, como é que fica isso? Agora vamos passar para a parte que ele fala do Espírito Santo. Vejamos o que ele tem a nos dizer. Olha o que se passa em Atos capítulo 28, dos versículos 24 ao 27. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai este povo e diz, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertem ao escuro. E aí é uma citação direta de Isaías capítulo 6. Moço, agora ficou pior, porque Isaías diz que viu o Senhor e ouviu o Senhor. João chega dizendo, não, ele viu Jesus. E o apóstolo Paulo chega com autoridade apostólica, também canônica, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: quem falou não foi nem o Senhor e nem Jesus, quem falou foi o Espírito Santo. E aí, moço? Afinal, quem foi que Isaías viu? Novamente vamos corrigi-lo, Sr. Paulo Bolero. Vamos observar primeiramente o que realmente o texto de Atos 28, 25 diz. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Repetindo, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. O Sr. Paulo Bolero cometeu 3 erros aqui. Primeiro erro, quem? Segundo erro, quando? Terceiro erro, como? Observe o que ele está alegando. Na cabeça dele, Atos 28 está dizendo que o Espírito Santo falou a Isaías no dia em que Isaías teve a visão, no evento registrado em Isaías 6, de maneira pessoal. Assim sendo, segundo Atos 28, 25, para quem o Espírito Santo falou? Para o profeta Isaías, conforme afirma o Sr. Paulo Bolero, ou para os chamados nossos pais, os israelitas? Bem falou o Espírito Santo a nossos pais. A quem o Espírito Santo falou? A Isaías ou, entre aspas, aos nossos pais? A nossos pais. Então veja só que o Espírito Santo não falou para ou ao profeta Isaías. Ele falou aos nossos pais. Primeiro erro. A quem o Espírito Santo falou? Aos nossos pais. A partir daqui surge uma segunda pergunta. Quando é que o Espírito Santo falou? Quando Isaías recebeu a mensagem? Ou será que foi quando os chamados nossos pais ouviram a mensagem? Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo. Então veja só que o Espírito Santo não falou nem a Isaías e nem no dia em que Isaías teve a visão. O Espírito Santo falou aos nossos pais no dia que Isaías contou a visão aos nossos pais. E agora entramos no erro mais sério. Como foi que o Espírito Santo falou? Pessoalmente, como sugere o Dr. Paulo Bolero? Ou pelo profeta Isaías? Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo. Veja só, então o Espírito Santo falou pelo profeta Isaías, por meio dele. Assim temos, o Espírito Santo falou, 1, aos nossos pais, 2, quando eles ouviram a mensagem pregada por Isaías, e 3, pelo profeta Isaías.
Ou seja, seguindo a lógica apresentada pelo pastor, esse texto poderia servir para provar que Isaías é o próprio Espírito Santo. Veja como ficaria a estrutura desse argumento absurdo. 1. Atos 28, 25 diz que o Espírito Santo falou aos nossos pais. 2. Isaías 6,9 diz que quem falou, na verdade, foi Isaías aos nossos pais. Logo, Isaías é o Espírito Santo. É nesta sequência lógica que o Sr. Paulo Bolero está argumentando. Agora raciocinem, se foi esta sequência lógica usada para tentar provar a Trindade com os textos citados, por que é que os trinitários agora não defendem que Isaías é o próprio Espírito Santo? Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. Preteou o olho da gatiada. Aí eu quero ver se tu aguenta o tirão. Assim sendo, ilustramos aqui o argumento trinitário que funciona do seguinte modo. Primeiro dizem que Deus disse, depois dizem que o Espírito Santo disse. Logo, o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas isso não faz sentido. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus disse, honre seu pai e sua mãe, que Moisés disse, honre seu pai e sua mãe. Agora, por acaso, Moisés é Deus também? Obviamente, esse argumento não se sustenta. Mas, afinal, como o Espírito Santo fala? É simples, Deus habilita homens a profetizar em seu nome por meio de sua força ativa, seu Espírito Santo. Pois a Bíblia diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim sendo, Jeová fala por meio de seu Espírito, e o Espírito Santo falou por meio de Isaías. Então Jeová inspirou Isaías a profetizar por meio do Espírito Santo. Mateus 10, 19 e 20 diz: No entanto, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai que fala por meio de vocês. Por isso, em alguns casos, quando a Bíblia diz que o Espírito falou, na verdade, isso se deu por meio de uma pessoa. Você que está assistindo a esse vídeo pode pesquisar mais sobre esse assunto lendo os textos de Atos 20, 23, Atos 21, 10 e 11, 2 de Samuel 23, 2, Atos 4, 24 e 25. As pessoas precisam entender que o Espírito Santo não é uma mera força. Em muitos casos, fala-se do Espírito Santo como sendo uma metonímia do próprio Deus. O que é uma metonímia? Metonímia é quando se fala de algo que pertence a mim como se fosse eu mesmo. Portanto, sendo o Espírito Santo uma metonímia do próprio Criador, quando o Espírito Santo fala, na verdade quem fala não é o Espírito Santo, mas é Deus que fala por meio de seu Espírito. Assim também, quando o meu espírito está aflito, quem está aflito não é uma pessoa dentro de mim, mas sou eu mesmo, porque aquilo que o meu espírito faz, quem faz sou eu. Quando o Espírito Santo fala, na verdade quem fala não é alguém dentro de Deus, uma pessoa dentro de Deus. Não, quando o Espírito Santo fala, quem fala na verdade é o próprio Deus. Para concluir então, veja o que o Sr. Paulo Bolero escreveu no livro já citado. Paulo Bolero disse: em João 14, 28, Cristo, o Deus homem, atentem a isso. Ele está dizendo que Cristo é Deus e homem, e esta é a doutrina da Trindade. Mas olha que interessante uma coisa que ele falou, que contradiz diretamente esta declaração que ele colocou nesse livro. Porque, segundo a lei das contradições, duas afirmações contrárias não podem ser verdade sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você não pode dizer, aquele ali é um homem e uma melancia ao mesmo tempo. Não. Ao mesmo tempo não tem jeito. Aquele ali é um homem e uma melancia ao mesmo tempo. Não. Ao mesmo tempo não tem jeito. Aquele ali é um homem e uma melancia ao mesmo tempo. Não. Ao mesmo tempo não tem jeito. Olha, Che, no Sul tem uma brincadeira que a gente diz assim: paraquedas de português, tô contigo e não abro. Mas eu concordo plenamente com o Sr. Paulo Bolero. O meu problema é quando eu comparo isso com Oséias capítulo 11, versículo 9, que diz: pois sou Deus e não homem. E aí eu te pergunto, se alguém não pode ser homem e melancia, como pode alguém ser plenamente Deus e plenamente homem, sendo que os dois são opostos?
Porque, segundo a lei das contradições, duas afirmações contrárias não podem ser verdade sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você não pode dizer, aquele ali é um homem e uma melancia ao mesmo tempo. Não. Você não pode dizer, aquele ali é um homem e uma melancia ao mesmo tempo. Não. Mas ele ser duas coisas diferentes ao mesmo tempo, não tem jeito. Eu tenho umas coisas na Bíblia que eu não entendo. E você vai poder me ajudar. Olha, foi um prazer. De nada. Sempre que precisar, estamos aí. Mas me diz uma coisa. O que o senhor mais gostou nesse vídeo, senhor Paulo Bolero? O que eu mais gostei foi aquilo que você nos apresentou sobre a Trindade.